A todos e todas, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo que você abra sua Bíblia em Efésios 5, versículo 15. Quero fazer uma breve meditação, uma breve reflexão com você sobre alguns aspectos que são muito importantes. Deixa sua Bíblia aberta, porque a gente vai estar passeando aqui pelo texto, aqui nesses poucos minutos que eu tenho para deixar para você. E eu desejo que essa mensagem seja, assim, de fato, transformadora e abençoadora na sua vida. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, quero nesse instante te agradecer por todos que têm essa possibilidade e o recurso tecnológico para estar acompanhando grandes devocionais, grandes estudos, ó Pai amado, sobre a Tua Palavra, sobre o Evangelho. Te peço agora, nesse momento, que o Senhor esteja tocando essas famílias que estão me acompanhando agora nesse momento. Peço por todas as famílias da Batista Vila Formosa e peço também pelo Brasil, para que o Senhor cuide. Cuide não somente das autoridades, mas também de nossas famílias. Esse é meu desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Você já se pegou observando algo comum, algo rotineiro, algo normal, mas para você, naquele instante, naquele momento, se tornou belo? Pense naquela planta, naquela flor que brotou no meio de um jardim ou no meio de um gramado. Aquilo era uma coisa muito rotineira, uma coisa muito comum, uma coisa muito normal na nossa vida tão frenética, né, que temos em São Paulo. Mas aquela maravilha, aquela bênção, se manifestou no dia e na ordem comum. A teologia, ela tenta definir esse prazer e o gosto nas coisas comuns da vida, né? Por exemplo, observar o entardecer do sol, observar uma flor que brota do jardim, observar o sorriso de uma família numa mesa de jantar comum. Eu quero falar um pouco sobre família hoje. Quero falar um pouco sobre a normalidade da vida, o que é comum na vida familiar. Eu posso deixar essa reflexão com o nome de A Bênção do Ordinário, porque estamos tão acostumados com o extraordinário de Deus, clamamos por tantas coisas extraordinárias, que acabamos esquecendo que também no ordinário, na vida comum, na rotina, no dia normal, pode sim brotar uma linda flor, no meio da grama. E essa beleza encontra-se na família, no nosso lar. Nesses dias de quarentena, nos dias de pandemia, vemos famílias sim vivendo uma vida normal, uma vida rotineira, mas nesse sentido, nesse aspecto, vemos a bênção do ordinário também, a bênção do que é comum, do que é rotineiro. Eu vou ler para você alguns trechos das palavras finais que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso. Bem no finalzinho, né, do capítulo 5, ele no versículo 15, ele aponta alguns aspectos que realmente são de valor, mas são de ordem comum da vida. Observe só. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Por quê? Porque o sábio, ele sabe observar esses pequenos detalhes que transformam o ambiente. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, nesses dias de quarentena e pandemia. Não ajam de forma impensada, irracional, mas procurem entender a vontade do Senhor, mesmo diante da manifestação do mal. Transforme o seu mal em bênção. Não se embriaguem com vinho, ou seja, não percam o controle sobre o seu corpo, sobre as suas ações, sobre as suas decisões. Não ajam de maneira impensada e nem deixem-se agir de maneira impensada, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É muito interessante a gente pensar aqui nessa passagem que estar cheio do Espírito Santo é realizar grandes obras, é realizar grandes milagres, é tocar na pessoa que está enferma e trazer cura, é levantar dos mortos
pessoas a vida, rodopiar às vezes, que a gente vê na televisão, né, em canais aí que você vai ver talvez seja uma semente que faz cura. Não, o apóstolo Paulo, ele diz que ser cheio do Espírito Santo, eu vou continuar aqui a leitura, é muito mais do que isso. Observem, ser cheio do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Então o primeiro aspecto que você vai encontrar na vida cheia do Espírito Santo, numa vida ordinária, numa vida comum e rotineira, sendo cheio e sendo abençoado por Deus, é ter um coração grato, um coração que entoa hinos e salmos de louvor. Olha só que coisa linda. E por tudo deem graças a Deus o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui um outro aspecto bem interessante sobre a vida comum e rotineira do santo, né? Além de ter um coração cheio de louvor, cheio de hinos e salmos, ela também está cheia também de gratidão pela vida. Mesmo diante dos dias maus, sabemos que a esperança ela permanece e sabemos que a alegria é uma marca da esperança nos dias maus, né? E logo, aquele que é cheio do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, diz: sujeitem-se aos outros por temor a Cristo. E ele começa a dar instruções para a família. Por exemplo, ele começa com as esposas, no versículo 22. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui não é uma sujeição irracional, uma sujeição que aceita o menosprezo, a agressão física, a violência doméstica. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que o homem, assim como Cristo é para a igreja, ele tem uma missão. A missão dele é proteger a família. E a mulher, como a igreja que representa o corpo de Cristo, tem submissões, tem outras pequenas missões que auxiliam o todo, que fortalecem o todo, que estabelecem bases para que o senhor da casa, no caso, tenha missão, consiga cumprir esse propósito. Então, a primeira missão de uma mulher cheia do Espírito Santo é o que? É se sujeitar-se ao marido como a igreja é sujeita a Cristo, porque ela sabe que as suas pequenas missões, as suas submissões, pertencem a uma missão maior da casa, que é estabelecer a proteção e o cuidado do lar. Então, a primeira marca que você vai encontrar no berço familiar, né? Porque a gente viu aqui aspectos do coração, a gente viu aqui a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem uma boca cheia de louvor e de salmos. E o segundo aspecto é que ela tem uma boca cheia de graça, o coração grato. E o terceiro aspecto que a gente enxerga nesse sentido, então, é uma esposa que entende a sua missão como mulher que cuida do seu lar e cuida da sua família. Então, ser uma família que vive a bênção do ordinário encontra-se na vida rotineira do casal. E ele continua: e maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. O desafio do marido é tão pesado quanto da mulher, porque, afinal, um homem que faz juras de amor a somente uma mulher é um desafio nesse mundo contemporâneo. Então, Cristo coloca ele em pé de igualdade e apresenta a responsabilidade do homem que exerce também no lar. Então, ame a sua esposa assim como Cristo ama a sua igreja. E você que está agora me acompanhando deve estar pensando comigo, é pesado, porque o que Cristo fez pela igreja? Exato, ele morreu pela igreja. Ele morreu pelas pessoas que realmente eram cristãs,
por aqueles no qual ele elegeu e escolheu. Ele morreu por essas pessoas. Então, a missão do homem no lar e na bênção da família também é a mesma coisa, a mesma questão. Ele deve zelar pela sua esposa e, se possível, lutar para proteger a casa com a sua vida. Observe que desafio que o homem tem. Observe que desafio que é a marca e a característica daqueles que são cheios do Espírito. Então, isso não é uma missão humana. Vou repetir. Esse desafio no qual estou falando, ter um coração grato, cantar hinos no meio da dor, né, esposas e mulheres serem realmente respeitáveis e entenderem a sua posição no lar, e homens também serem respeitáveis e amar as suas esposas, não é para qualquer um. Aliás, não é para ninguém, porque é preciso que você nasça de novo para conseguir entender essa missão que estamos falando aqui da palavra de Deus. Então, esse é o desafio da bênção do ordinário. E viver essa realidade que a palavra de Deus ela passa para nós, de fato, é viver o ordinário, é viver a bênção do ordinário. Logo, você que tem essa possibilidade de estar em casa agora nesse momento, agradeça a Deus porque essa oportunidade que Ele tem dado para nós nessa quarentena e nessa pandemia é para rever, sim, esses aspectos que vemos, que é a bênção da família de Deus, a bênção da vida comum em família, a bênção do que é ordinário para todos nós. É respeitar a nossa esposa e as mulheres também respeitarem seus maridos. O apóstolo Paulo ele continua dizendo o seguinte, que também os filhos e pais também têm um compromisso. Ele começa no capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a ser feito. Ele cita um dos mandamentos, honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Essa passagem é bem interessante, porque quando o apóstolo Paulo ele evoca esse mandamento do Senhor que está em Êxodo 20, se não me falha a memória, a gente vai ver aqui que honrar pai e mãe sim, de fato, é um mandamento que tem promessas. É um mandamento de promessas do Senhor. E quando você lê isso, eu não quero que você seja superficial nessa passagem, não quero que você esteja somente observando aqui a obediência dos filhos mediante a ordem do pai para ir dormir cedo, ou a obediência dos filhos para desligar o videogame, ou para desligar a televisão às 10 horas. Não é isso, ou para acordar na hora. Não. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre honrar pai e mãe, nesse versículo, no qual ele passa pelo contexto do Êxodo, ele está querendo afirmar algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Observe, na história que vemos aqui da primeira Páscoa no Êxodo, os pais, eles fizeram algo que marcou uma geração que protegeu o seu primogênito, que foi as marcas de sangue nos umbrais da porta, né? E quando vemos isso, quando vemos esse libertar, essa proteção que Deus deu para os pais, eles aprenderam então um significado, que é o significado da Páscoa. Então, todos os anos, os pais davam um carneirinho, um cordeirinho bem pequenininho para o seu primogênito, para que quando virasse um ano, eles sacrificassem aquele cordeiro, para assim mostrar de fato qual que era o valor da Páscoa para aquela criança. E aquilo era repetido todos os anos, todos os anos, todos os anos. O primogênito então ele acompanhava todo ano a morte de um cordeirinho. E quando ele cresceu e entendeu que aquele cordeirinho morto não era seu bichinho de estimação, mas era um livramento de Deus, ele começou a compreender que o Cordeiro de Deus era uma pessoa muito especial, porque trouxe vida em lugar de morte. E é isso que a gente enxerga, então, faz todo sentido quando a gente vai para o Novo Testamento e observa João Batista gritando nas ruas, eis o Cordeiro de Deus. Porque quando eles entenderam essa palavra, quando eles observaram a palavra Cordeiro de Deus, os primogênitos daquela geração compreenderam, conscientizaram-se, lembraram, se conectaram com aquela palavra que os seus pais ensinaram no Egito. Então,
Quando Deus fala para honrar pai e mãe, é para lembrar-se dos ensinos de Deus que o teu pai e a tua mãe te passaram. Essa é a palavra que nós vemos aqui. Honrar pai e mãe é lembrar-se do Deus do seu pai e da sua mãe. Aí você pode me dizer talvez, mas pastor, os meus pais não são cristãos, mas eu sei que você teve um pai espiritual. Aí você pode falar, pastor, mas a minha vida, ela foi muito cruel, eu sofri demais, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, ou os meus pais me maltrataram, me desprezaram. Mas eu vou te falar, meu amigo, você tem sim pessoas que marcaram a sua vida, no qual você pode chamar de pai e mãe. Você tem pessoas que te acolheram, seja no meio profissional, seja no meio espiritual, que te apresentou quem é Jesus. Essa é a palavra que Deus está anunciando. E é isso que o apóstolo Paulo evoca aqui nessa passagem. Honre o teu pai e a tua mãe, porque é somente assim que você terá um mandamento com promessa. E a promessa é a sua salvação, é a nossa salvação. É quando nos recordamos da mensagem da salvação que os nossos pais nos ensinaram, é que entenderemos, sim, como seremos protegidos diante da ira de Deus sobre a terra. Então é a partir desse propósito, é a partir desse aspecto, é desse prisma que você tem que enxergar esse versículo. Não é somente uma ordem simples de falar assim, filho, vai dormir, ou filha, desliga aí a internet do WhatsApp. Não, é muito mais profundo. Você deve obedecer os seus pais, sim, mas você deve lembrar-se dos deuses dos seus pais. É a partir dessa visão que eu entendo esse versículo e o qual você também deve entender. E finalmente ele fala dos pais, né? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Essa é a instrução que entendemos que o apóstolo Paulo ele deseja passar para nós. E essa é a instrução que você deve compreender para entender sim qual que é o propósito e a vontade. Vamos revisar então rapidamente? Ser então cheio do Espírito Santo é viver a bênção do ordinário. É viver a bênção do cristão que está comprometido com a sua palavra e com a vida de Deus. Então, não ache que viver milagres ou de não ter milagres na sua vida te torna menos cristão ou mais cristão. Viver cheio do Espírito Santo, sim, é viver com um coração grato. Um coração que entoa hinos de gratidão e louvores de gratidão. Porque mesmo diante do mal, sabemos que Deus ele continua soberano sobre tudo. 2. Sabendo então que somos cheios do Espírito Santo, a primeira missão que nós temos está dividida, né? Começa então com as mulheres. As mulheres têm submissões, ela tem missões diferentes do homem na casa e na vida conjugal. E essas missões são fundamentais para que o seu relacionamento, o seu casamento esteja firmado em nome de Jesus. 3. Quando vemos então essa mesma missão dada para o homem, a missão do homem é zelar pelo seu lar, zelar pelo seu relacionamento, zelar pela sua vida conjugal, de forma que, se for necessário, que você morra por isso, que você dê sua vida por isso, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Então temos 4. Estar também ligado a essa bênção do ordinário, dessa vida comum, que é a bênção celestial de Deus, é também ensinar os seus filhos a obedecerem o Deus que vocês conheceram no início. Então, honrar pai e mãe, a começar pelos filhos, deve ser obedecer os seus pais. Nesse momento de quarentena, a instrução é: sejam obedientes, peguem leve com seus pais e lembrem-se do Deus dos seus pais. Porque o que Deus faria na sua situação? Esse deve ser o seu pensamento. E 5, qual deve ser também a missão do pai, que é não tratar os seus filhos de modo a irritá-los. Porque você não pode ser um fardo para o seu filho. Lembre-se que o zelo que Deus ele delega para você é de responsabilidade na sua família. Então, cuide do seu filho assim como Deus está cuidando de você. Não deixe seu filho irado, não o provoque, não o trate com desdém, porque afinal ele é uma preciosidade que Deus deu para você administrar e cuidar disso. Então, são esses 5 aspectos que eu mostro para vocês nessa noite sobre como viver a bênção do ordinário, a bênção do que é comum,
a bênção do comum de Deus e o extraordinário para nós humanos. Porque é a partir desse ordinário, seguido estritamente, cheio do Espírito, que vamos ver sim o extraordinário de Deus na nossa vida. Viva essa bênção do ordinário no seu lar, viva essa bênção do ordinário, na sua casa, viva a bênção do ordinário com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, porque nós enxergamos assim a vontade de Deus sendo cumprida, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por você que está me acompanhando, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Talvez você esteja pensando, pastor, como é difícil viver na quarentena com a minha família, porque parece que houve uma onda, uma maré contra, ou que está oposta ao meu favor. Eu me sinto desmotivado aqui dentro de casa, eu não me sinto bem, eu não me sinto seguro, estou chateado com minha esposa, estou chateado com meu marido, estou chateado com a desobediência dos meus filhos. Meu irmão, minha irmã, creia, porque é a partir dessas instruções e através da ação do Espírito Santo que haverá, sim, transformação no seu lar. Lembre-se que o principal fator-chave que vai motivar toda essa transformação no seu lar é uma boa educação cristã, é uma boa educação no qual haja, assim, um conhecimento da palavra de Deus e um desejo por viver essa palavra de Deus. Haverá pontos que não vai ser tão possível, não vai ser tão fácil, mas é através do Espírito Santo, sim, depois que você vai perceber que você vai ter forças para continuar e forças para recomeçar. A palavra de Deus, ela não fala muito sobre o próximo, mas ela fala muito para nós, sobre como nós devemos agir. Então, não use isso como um instrumento de acusação. Não use isso como um instrumento de refúgio ou de fuga da sua responsabilidade. Quando nós afirmamos e lemos essa palavra, estamos falando para nós. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, eu sei que eu tenho muitos desafios como marido, como pai, como cristão. E eu sei que não é somente pela minha força, mas é pela força de Deus. É pelo Espírito Santo que eu vou ter capacidade de iniciar esse projeto, de reiniciar esses acertos que realmente Deus tem proporcionado para a minha vida também. E eu digo também a mesma coisa para você. Eu sei que você pode estar pensando, é quase impossível essa realidade porque o meu próximo não quer mudar. Mas eu digo, comece em você. Comece com você. A pessoa vai perceber. Eu tenho certeza. Porque o Espírito Santo vai também tocar no coração do seu próximo. Vai tocar no coração do seu marido. Vai tocar no coração da sua esposa. Vai tocar no coração dos seus filhos. Mas comece em você. Comece com você. Talvez você possa estar falando assim, mas os meus pais são muito difíceis. Comece em você. Esteja orando pelos seus pais, pedindo que Deus dê discernimento para eles. Esteja lembrando-se sempre do Deus dos seus pais, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É a partir disso que nós estaremos assim preparados e realmente unidos para viver uma família ordinária aos olhos de Deus, mas extraordinária aos olhos do mundo. Então, se você se sentiu tocado por essa palavra, se você se sentiu motivado a querer mudar, eu peço que você feche seus olhos no seu lar. Se você estiver perto de alguém acompanhando essa mensagem, essa devocional, então que você segure a mão dessa pessoa e vamos orar junto. Amém? Senhor, meu Deus amado Pai, nesse momento e nesse instante, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo como família, ó Pai. Sabemos que não é fácil viver em unidade, principalmente nesse tempo de quarentena, onde fomos obrigados a ficar aqui aglomerados, isolados em nossos lares. E por isso te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a viver cheios do Espírito Santo. Primeiro, a entoar hinos, mesmo diante da dor, mesmo diante da situação que estamos passando, a ser grato, ter um coração agradecido a Ti, ó Pai amado. Terceiro, a viver com uma esposa, uma mulher
que entende as suas missões dentro da vida conjugal. E quarto, a ser um marido que entende a sua responsabilidade e a sua missão no lar e na vida conjugal também. E que, se for necessário, que eles morram tentando, mas que nunca desistam de viver uma unidade que é, sim, a esposa, Deus e o homem. E finalmente te pedimos pelas crianças, ó Pai amado, que o Senhor também as ajude a honrar os pais, a entender a sua vontade, que é a vontade de Deus na terra, porque os pais têm um desejo maravilhoso e um sonho incrível para essas crianças, ó Pai amado. Que o Senhor ajude esses jovens, esses adolescentes, essas crianças a respeitarem e honrarem os seus pais. E finalmente te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor dê força para os pais, para honrar e respeitar também esses pequenos, ó Pai amado. É dessa maneira que vemos uma família unida no Senhor, uma família que vive a bênção do ordinário. E te agradecemos, ó Pai amado, porque essa palavra, sim, é necessária para esse dia, é fundamental para esse instante, é precisa, ó Pai amado. Por isso que entendemos que a Tua palavra é tão viva e eficaz, no qual ela dá frutos e ela nos transforma. E por isso te pedimos, ó Pai amado, que o Espírito Santo venha sobre a nossa casa nesse momento, nesse instante, ó Pai amado, e quebrante os corações, ó Pai amado. Faça corações enrijecidos, céticos, perdoarem, ó Pai amado. Quebranta essas vidas, ó Pai. Peço também, ó Pai amado, para que as pessoas que têm errado e falhado se sintam, ó Pai amado, dispostas e preparadas para pedir desculpas, ó Pai amado, por ter machucado, magoado e ferido o seu próximo, ó Pai amado. Porque somos uma família e entendemos que a família, sim, não é perfeita, mas a família é sempre o local para uma segunda chance, ó Pai querido. E por isso te pedimos por esses lares, por essas vidas, cuida de nós em nome de Jesus. Pois eu oro agradecido no Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te proteja nessa quarentena. Cuide da sua vida, cuide da sua família, porque isso sim é uma bênção que o Senhor deu. A bênção do ordinário que se manifesta no extraordinário da terra. Um forte abraço, um beijo no coração. Até mais. Quero agora fazer algumas comunicações. Primeiramente, agradecer a todos que têm acompanhado e participado das programações online da Batista Vila Formosa. Quero também agradecer a todos aqueles que fazem parte da Batista Vila Formosa e têm se mantido fiel com suas contribuições, com seus dízimos e as suas ofertas. E também as demais pessoas que têm contribuído e têm doado, pois através desses recursos que nós temos abençoado e auxiliado muitas pessoas. Temos aqui os dados da igreja, para que você possa continuar contribuindo e doando, pois temos sido abençoados para abençoar outras pessoas. Lembrando que todos os recursos são investidos integralmente na obra do Senhor e no auxílio daqueles que necessitam. Outra comunicação é sobre o 0800, que continua funcionando das 8 da manhã às 18 horas. E além de você fazer o seu pedido de oração, você pode também compartilhar de uma necessidade, de uma dificuldade, e iremos fazer o que estiver ao nosso alcance para auxiliá-lo, para ajudá-lo, além de transmitir uma mensagem de esperança e de amor. Outra comunicação é que estamos muito felizes pelas conquistas que temos alcançado com a campanha da Abansul, Com Vidas Não Se Mexe. Uma delas é que em uma parceria conseguimos a doação de 550 cestas básicas, que foram distribuídas para 16 igrejas da nossa associação, a qual a Batista Vila Formosa faz parte. Através dessa doação, 550 famílias foram abençoadas, mas ainda temos muita coisa para fazer e queremos contar com a sua participação. A última comunicação que eu quero fazer é para que você continue acompanhando as nossas programações online. Temos as quartas de estudo às 20 horas e aos domingos as nossas celebrações às 10 horas da manhã e às 20 horas. Deus abençoe a todos.